Olá, professora, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Hoje eu venho aqui apresentar o trabalho de artigo para apresentação de grafos, né, AF. O artigo escolhido foi esse aqui, aplicação do conceito de caminho mínimo em uma empresa de pequeno porte através do algoritmo de Dijkstra, né. Desse artigo eu fiz um resumo, né, e desse resumo eu elaborei essa apresentação em PPT que eu vou fazer agora, é essa daqui, né? Depois eu vou colocar o link, né, dela e vamos lá. Aqui deixei os autores também. Então vamos começar com o transporte como fator crítico na logística, né? Então, de começo, né, como ponto de partida, é fundamental entender o tamanho do problema, o que foi proposto lá, né? E entender que como é o cenário hoje macro do falando do transporte nas empresas aqui no Brasil, né? O transporte ele não é apenas uma parte da logística, né? Ele para muitas empresas é a parte mais cara. E estudos mostraram que transportes pode consumir até dois terços, um terço ou dois terços do custo logístico, né? No Brasil, onde o modal rodoviário predomina, né, domina, otimizar essas rotas não é nem uma questão de eficiência apenas, é uma questão de sobrevivência também para as empresas e também manter a competitividade no mercado. Para isso, né, eles fizeram um estudo, onde o objetivo desse estudo era analisar exatamente, né, e demonstrar, né, de forma prática como o algoritmo de Dijkstra pode ser usado para definir a rota mais curta e eficiente. Para isso, os pesquisadores analisaram um caso real, né, de uma empresa de pequeno porte, que foi a empresa Angra, e essa empresa, o desafio era exatamente isso, reduzir seus custos de entrega, né, seus custos de transporte. Então, deixa eu trocar aqui. E com isso eles aplicaram a metodologia de pesquisa, né, metodologia exploratória e bibliográfica para tentar resolver esse tipo de problema, né? Então eles usaram de ferramentas de pesquisa operacional e e a teoria de grafos, né? Então aqui até eu vou pular, que aqui é da pesquisa operacional e grafos, né? Então de maneira simples, que aqui eu já coloco a árvore de caminho de preço mínimo, de maneira simples, um grafo é uma maneira de representar uma rede de pontos que chamamos de vértices, né? Ou nó, né, conectados por linhas, né, que chamamos de arestas, que são esses caras aqui, né. Nesse contexto, né, os vértices são pontos de entrega e as arestas são rotas entre eles, com um peso que pode ser a distância ou o tempo, por exemplo. O problema do caminho mínimo consiste em encontrar o trajeto de menor custo para ir de um ponto para o outro. Então, basicamente, né, é tratar as rotas, né, como os nós. Então, eu imagino que eu teria vários pontos de entrega e esses pontos de entrega seriam as minhas vértices, né? E a distância entre eles seriam minhas linhas. Então, foi essa a aplicabilidade que eles é, tentaram resolver aplicando o framework de Dijkstra, né? Então vamos avançar mais um pouquinho. Eu acho que eu... Aqui. É isso aqui. Então, né, como eu tinha falado, a ferramenta escolhida para encontrar esse caminho foi o algoritmo de Dijkstra. Ele foi criado em 1959 pelo Ed Dijkstra, né? O propósito desse algoritmo é, partindo de um ponto de origem, calcular a rota mais curta para todos os outros pontos do grafo. Ele faz isso de forma sistemática, sempre avançando para o próximo vértice, né, de maneira que foi visitado. Então, ele, ele vai encontrando o caminho mais curto, exatamente pulando de ponto a ponto, né, fazendo esse cálculo, né. É um algoritmo muito bom, né, e ele é simples.
e é a base de muitos sistemas de navegação que a gente tem hoje, por exemplo, como o GPS, né? Vamos lançar. Então, voltando um pouco aqui para a situação da empresa, né? Nesse caso de estudo, a empresa Angra utilizava o Google Maps, né, para planejar suas rotas para um conjunto específico de entrega. O trajeto percorrido era 103 quilômetros, levando quase 3 horas, 2 horas e 57 minutos. O problema é que a ferramenta como o Google, por exemplo, são ótimas para ir de um ponto A para um ponto B, como que a gente está vendo ali, só que elas não são projetadas, na verdade, para resolver um problema complexo de encontrar a melhor rota, né? Que passa por múltiplos pontos de entrega. Até hoje isso tem até melhorado bastante com relação a trânsito e tal. Eles conseguem é, dimensionar e oferecer a menor rota, né? Mas aqui, a partir de ponto desse estudo, né, era simplesmente falar que, de fato, o Google Maps não estava resolvendo o problema deles, né? E a aplicação do algoritmo de Dijkstra, né? Então, o primeiro passo que eles fizeram foi o quê? Foi modelar o problema. Eles representaram o ponto de entrega como vértices de um grafo, como eu tinha falado antes, e a distância entre eles como as arestas. E em seguida, né, eles aplicaram o algoritmo de Dijkstra para calcular o caminho mínimo que conectava todos os pontos, partindo da empresa, da empresa, né, obviamente, e o resultado da rota foi alternativa, foi uma alternativa mais eficiente, né, na maneira quando eles aplicaram esse algoritmo. E com isso tiveram ganhos expressivos, ganhos significativos, né? Como eu destaquei aqui, os resultados foram impressionantes. A nova rota calculada pelo algoritmo reduziu o trajeto em mais de 42 quilômetros, né? Uma economia de quase 22%. Em termos de tempo, a economia foi em 29 minutos, uma redução de 16%. E para uma empresa que faz entrega todos os dias, essa economia se traduz diretamente em redução de custo com combustível, menor, menor desgaste de veículo, né? E melhor aproveitamento do tempo dos motoristas. E como conclusão, opa, eita, e como conclusão, né, esse estudo de caso ele provou que ferramentas de pesquisa operacional, como algoritmos de Dijkstra, são extremamente eficazes para otimizar, né, esses problemas no mundo real, e a aplicação de um conceito acadêmico gerou uma redução de custo direta e mensurável para uma empresa de pequeno porte. A recomendação final é o que? Embora ferramentas do Google, né, sejam úteis para isso, para uma empresa, por exemplo, de pequeno porte, ou até empresa grande, por exemplo, que parte só de usar, né, isso, empresas que dependem de entrega, né, elas deveriam investir em um sistema de roteirização mais robusto e baseado em algoritmos de otimização como o de Dijkstra, por exemplo. Isso gera mais agilidade, economia e, consequentemente, mais competitividade. E é isso, professora. Né? Eu agradeço. Esse aqui é o fim do slide da minha apresentação, tá? Espero que a senhora tenha gostado. Eu fiz aqui um resumo breve do estudo e bem interessante também, né? Então, vou fazer mais uma apresentação aqui de outro trabalho e obrigado.